Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha, nessa aula nós vamos dar continuação à aula de razão e proporção, onde nós vamos falar a respeito da relação entre o número e a grandeza, sobre regra de três simples, grandezas diretamente proporcionais e também grandezas inversamente proporcionais. Fica comigo até o final que a aula está bem interessante, ok? Muito bem, eu sou o professor Rogério, seja muito bem-vindo. Vamos dar início à nossa aula. A razão entre um número de meninos e meninas em uma sala de aula é 2/3. Qual é o número dessa razão que representa o número de meninos? Muito bem, o texto diz o seguinte, nosso enunciado, que 2/3 é a razão entre meninos e meninas. Quem são os meninos e as meninas nessa situação? Como estamos falando de razão e proporção e nós temos um valor numérico atribuído a eles, então eles são as minhas grandezas. Tudo bem? Só que o texto diz o seguinte, nosso enunciado, meninos, pela ordem, aparece na primeira posição e meninas aparece na segunda posição, ok? 2/3, quando eu faço a leitura desse valor numérico, estou falando primeiro o 2. Na sequência eu falo o 3, ou seja, na segunda fala minha, 2/3. Você está falando primeiro o 2, depois o terço, ou seja, o 3. Então, nós vamos relacionar a grandeza com o valor numérico de forma respectiva. Quem vem em primeiro lugar na grandeza é meninos. Na parte numérica, quem que eu cito primeiro? O 2, ou seja, o 2 está relacionado aos meninos. Quem eu falo na segunda ordem aqui do texto é meninas, e no meu valor numérico, quem é citado na segunda fala é o 3, ou seja, o 3 está relacionado a meninas. É assim que nós relacionamos o valor numérico de uma fração com as grandezas, tudo bem? Então, 2/3 representa meninos e meninas. Eu estou querendo dizer o seguinte, galera, que a cada 2 meninos eu tenho 3 meninas. O texto não está dizendo que tem 2 meninos e 3 meninas. Nessa questão aqui, a 1, ele não está relacionando o número de meninos e meninas, no seu total, na sua totalidade. Ele só está dizendo que existem 2 meninos para cada 3 meninas, tá? Como a pergunta diz o seguinte, qual é o valor aqui dentro da minha razão que representa os meninos? Nesse caso aqui, é o 2, Então, a minha alternativa seria a alternativa A. Essa aqui é a minha resposta, ok? Então, vamos para a nossa segunda questão, tá? Acompanha comigo, vamos lá. A razão entre o número de homens e mulheres em um grupo é 3/5. Se nesse grupo há 21 homens, o número de pessoas é... Pessoal, é o seguinte, quando eu vou resolver uma questão como essa, a primeira coisa que eu faço é separar as minhas grandezas aqui. Quem são as minhas grandezas? Bom, é tudo aquilo que está relacionado a números, Então ele fala assim, a razão entre homens e mulheres é 3/5. Então, como 3/5 é uma referência a homens e mulheres, então homens e mulheres são as minhas grandezas da questão e eu já separei eles aqui. Agora eu coloco embaixo de cada grandeza, formando uma coluna, todos os seus respectivos valores, ok? Então nesse caso aqui, ele fala que eu tenho 3 homens para cada 5 mulheres. Essa relação, nós aprendemos na questão anterior, ok? A questão diz ainda que eu tenho no total 21 homens, mas eu não sei quantas mulheres tem. Por isso, como é um valor desconhecido, aonde eu colocaria um valor numérico aqui, eu vou colocar x. Tudo bem? Fechou? E aí, galera, tem o seguinte ponto que é importante, tá? Um ponto muito importante nessa questão é que eu tenho um valor, 2 valores, 3 valores que eu vou utilizar na minha operação
para descobrir o valor de x. Para essa operação, onde eu utilizo 3 valores para descobrir um, eu dou o nome de regra D3 simples. Fechou? E aqui, galera, só para fechar essa parte aqui, eu ainda vou definir linha 1 e linha 2 como sendo linha 1, essa aqui que faz referência a 3 homens para cada 5 mulheres, e a segunda linha aqui que diz o seguinte: para cada 21 homens, quantas mulheres eu tenho? Ou, se eu tenho 21 homens, quantas mulheres eu tenho? Tudo bem? Aí você vai dizer o seguinte: mas professor, a questão está dizendo quantas pessoas. Ok. Veja bem, analisa comigo. Se eu descobrir o número de mulheres, eu somo com a quantidade de homens, com os 21 homens, então eu terei o total de pessoas do grupo. Tudo bem? Agora que eu já fiz a minha relação aqui, galera, é só formar a operação melhor, construir a operação, né? Da seguinte forma, todos os valores referente ao homem, eu vou construir uma fração aqui, ó, 3 está para 21, é assim que eu falo, tá? 3 está para 21, assim como, ou é igual a 5 está para x. Os valores respectivos à grandeza mulheres, tá? Aí, galera, formei a minha operação, agora é só calcular. Eu tenho uma divisão aqui e uma divisão aqui, eu preciso anular x. Então, quem está dividindo vai para lá multiplicando, ok? É assim, não é uma aula de equação, só estou dando uma canjinha aqui, não vou ficar muito no detalhe da multiplicação, da divisão em uma equação. Mas nós calculamos da seguinte forma, tá? Para ficar bem mais fácil para você. Nós multiplicamos cruzado, ok? E eu faço isso, galera, sempre atacando o x primeiro. Fica mais fácil, quer ver? 3 vezes x é igual a 5 vezes 21. Ok? Poderia fazer x vezes 3 igual a 21 vezes 5, também não tem problema. Bom, 3 vezes x é 3x. 5 vezes 21, 5 vezes 20 é 100. 5 vezes 1 é 5, então vai dar 105. Tudo bem? Bom, 3x é uma operação de multiplicação. Eu tenho que isolar x, vou pegar o 3 e levar para lá dividindo. Que é a operação inversa da multiplicação, né? Então, o 3 vai para lá dividindo, vai ficar 105 dividido por 3, tá aqui. Dividindo 105 por 3, galera, eu já sei de cabeça que dá 35. Tudo bem? E esse 35 se refere à quantidade de mulheres. Está aqui, galera. 35. Agora, eu quero saber a quantidade de pessoas, é só somar. 35 mais 21. Ou seja, a quantidade de mulheres mais a quantidade de homens, que vai dar 56. Sendo assim, galera, a resposta correta é a letra D. 56. E aí, gostaram? Vamos para a nossa próxima questão. 2 pintores pintam 4 casas em 2 dias. De quantos pintores eu preciso para pintar 6 casas nesse mesmo tempo de trabalho? Galera, a questão 3 é uma questão que diz o seguinte, né? Eu tenho 2 pintores para pintar 4 casas em 2 dias. De quantos pintores eu preciso para pintar 6 casas? Ou seja, aumentar a quantidade de casas no mesmo tempo. Então, ou seja, eu vou precisar contratar mais pintores, ou mandar embora, ou manter a quantidade de pintores. O que eu vou ter que fazer? Então, essa situação, né, ela representa um caso de grandeza diretamente ou inversamente proporcional. E é isso que nós vamos aprender agora, tá? Se for direta, é um tipo de cálculo, e se for inversa, é outro tipo. Bom, eu não posso utilizar o mesmo cálculo para os dois casos. Antes de começarmos a calcular, quero chamar a atenção para um ponto aqui que é a grandeza dias.
Veja que eu tenho 2 em cima e 2 embaixo. E vocês bem sabem que nós vamos transformar tudo isso aqui em fração. Então, com a grandeza dias não vai ser diferente. Só que quando eu calcular, eu vou ter 1 como resultado, tá bom? Porque 2 dividido por 2 é 1. E esse 1 vai multiplicar esses caras aqui. Eu já disse para vocês que o 1 em uma multiplicação ou em uma divisão é elemento neutro. Então, essa operação para nós aqui não tem função. Então, essa grandeza, por hora, vai sair fora. Assim, ela só vai servir para a gente para fazer análise da questão, mas não para calcular. Ou seja, eu não vou utilizar o 2 dividido por 2 no nosso cálculo, tudo bem? Então, eu fico só com essas grandezas aqui e vamos dar sequência agora. Veja bem, como que eu faço análise se a questão faz referência a uma grandeza direta ou inversamente? Da seguinte forma, me acompanha. Vamos olhar para a linha 1. Eu tenho na minha grandeza casa o número 4. E na linha 2, 6. Ou seja, o que aconteceu com o número de casas? Aumentou. Ok? Aqui, ó. Aumentou. Vou colocar a setinha virada para cima, fazendo referência a um aumento, tá bom? Então, da linha 1 para a linha 2, a quantidade de casas aumentou. Sendo assim, já que eu aumentei o meu número de casas para poder esses pintores pintarem no mesmo tempo, ou seja, eram 4 casas para pintar em 2 dias, agora aumentou, agora são 6. O que eu faço, cara, agora? Ah, eu vou ter que contratar pintor? Ah, vou mandar embora, já que aumentou, eu mando o pintor embora, pronto. Aí eu consigo. Não, eu vou ter que contratar mais pintores, ou seja, eu tinha 2, agora eu vou ter que aumentar o meu número de pintores. Está aqui, ó, setinha para cima também. Tá bom? Representando aqui da linha 1 para a linha 2, esse x tem que ser um valor maior que 2, ou seja, eu tenho que aumentar a quantidade de pintores. Bem? Agora é o seguinte, vamos olhar para as setinhas. As duas estão orientadas no mesmo sentido para cima. Como também pode ser que eu tivesse uma questão onde as duas setinhas estivessem orientadas para baixo. Tudo bem? Sempre que as setinhas estiverem orientadas no mesmo sentido. Presta atenção, ó, toma nota, viu? Se possível, anota mesmo. Sempre que as setinhas estiverem orientadas no mesmo sentido, nós estamos diante de um caso de grandeza diretamente proporcional. Tudo bem? E quando a grandeza é diretamente proporcional, nós calculamos assim. Olha, lembra que nós calculamos ali, né? 2 sobre x, tá aqui, ó. 2 sobre x é igual a 4 sobre 6, ok? 2 está para x, assim como 4 está para 6. Vamos multiplicar cruzado, né? Aqui, ó, atacando o x primeiro. 4 vezes x, deixa eu ficar desse lado, dá 4x, que é igual a 2 vezes 6, que dá 12. Meu x é igual, 4 passa dividindo, vai dar 12 dividido por 4, ou seja, o meu x é igual a 3. Aí, galera, se eu tenho 2 pintores para pintar 4 casas em 2 dias, para aumentar o meu número de casas nesse mesmo tempo, eu vou precisar de 3 pintores, tá bom? Para pintar, ou seja, meu x é igual a 3. Sendo assim, galera, a resposta correta é a letra A. Preciso fazer uma pequena observação, tá, galera? Concurso público, vestibular e daí por diante, existem questões como essa, onde eles fazem observação da seguinte forma: desconsidere fatores que possam alterar esse resultado. Se eles não colocarem isso, você pode entrar com recurso, tá? Por quê? Numa situação como essa, significa o seguinte: o fato de eu ter contratado mais um pintor, agora eu ter 3 pintores, significa que os 3 vão trabalhar de forma igual? Será que os 3 vão trabalhar com o mesmo rendimento? Então tem que ter isso no nosso enunciado, tá? Como estamos fazendo uma introdução, eu não coloquei, mas é muito importante ter isso no enunciado, tá bom? Temos que considerar também o fato de um pintor se machucar, chover no dia, como se trata de
pintura, né? Não dá para trabalhar, ok? Então tem vários fatores que podem interferir no resultado e esses fatores têm que ser levados em consideração na questão, tudo bem? Bom, gostaram? Resposta A, vamos para a nossa próxima questão. 4 pintores pintam uma casa em 7 dias. De quantos pintores eu preciso para pintar essa mesma casa em 4 dias? Muito bem, nossa quarta e última questão. Agora vocês já estão craque, tá? Já sabem como que faz, então já vamos direto ao ponto, tá, galera? Aqui é o seguinte, ó. Eu tenho as minhas grandezas relacionadas, tá? 4 pintores pintam uma casa em 7 dias. Poxa, cara, uma casa, 4 pintores, 7 dias. A casa é grande, né? Vamos considerar isso. E também vamos considerar que nessa questão não tem nenhuma observação falando que existem fatores aí que possam alterar o nosso resultado. Não existe, tá, galera? Então vamos resolver a questão conforme o enunciado está propondo, tá bom? Então vamos lá. Quantos pintores eu preciso para pintar essa mesma casa? Ó? Lembra da questão 3 ali? Ó? Essa mesma casa em 4 dias. Então, isso aqui ó, vai sair fora. Eu vou ficar só com a grandeza pintores e dias. Então vamos lá, galera. Vamos construir a razão, as nossas razões, mas levando em consideração se a grandeza é diretamente ou inversamente proporcional, tá bom? Vamos fazer análise? Primeira coisa, relacionei grandezas, anotem aí. Opa, peraí, relacionei grandezas. Agora, análise é direta ou inversa? É o segundo ponto, análise é direta e inversa. Daí, terceiro ponto, construir as nossas razões ali, construir a estrutura do cálculo. Opa, construir os cálculos. Aí resolver, tudo bem? Então tem esses 3 pontos que são importantíssimos antes de você sair fazendo o cálculo aí e errar a questão. Tudo bem? Vamos lá. 4 está para x, assim como 7 está para 4. Então vamos lá, pessoal. Vai ficar assim, ó. Veja bem. 4 pintores pintou essa casa em 7 dias. Agora veja bem, na linha 2, para eu pintar essa mesma casa em 4 dias, ou seja, para eu diminuir o meu tempo, deixa eu colocar uma setinha para baixo aqui, ó. Para eu diminuir o meu tempo, o que eu tenho que fazer? Ah, professor, tem que chicotear os pintores, né? Ah, eles fazer hora extra e tal. Olha a maldade no coração aí, hein, galera. Não é assim não, hein? O que eu tenho que fazer para diminuir o tempo? Mandar pintor embora? Fazer eles fazer hora extra? Não, não tem nenhuma dessas opções aqui, ó. Tudo bem? O que eu tenho que fazer é o seguinte, é contratar mais mão de obra. Quanto mais mão de obra eu tiver para pintar essa casa, em menos tempo eles terminam. Tudo bem? Fechou? Então, o meu número de pintores aqui, ó, da linha 1 para a linha 2, precisa aumentar. Como na questão 3, aqui não é diferente. Eu vou olhar o sentido em que as setinhas estão orientadas. Pode ver que elas estão orientadas em sentidos inversos, né? Ou seja, no sentido inverso. Quando acontece isso, galera, eu estou diante de um caso de grandeza inversamente proporcional. Tudo bem? Vou fazer só uma observação a respeito dessa questão. Aqui, na medida que uma grandeza aumenta, a outra aumenta também. Aqui, na medida que uma diminui, a outra aumenta. Ou que uma aumenta, a outra diminui. Quanto mais pintores eu contratar, o tempo é menor. Tudo bem? Elas vão crescer em sentido opostos, né? Em sentidos opostos aqui nessa questão. Tudo bem, galera? Agora vem o X da questão. Como eu disse para vocês, eu não posso calcular da mesma forma as duas questões, tá? Quando eu for construir a estrutura do meu cálculo, tudo bem. A primeira questão eu vou escrever da seguinte forma. 4 está para x. Tudo bem? Agora, na grandeza dias, eu vou inverter a segunda fração. Ao invés de escrever 7
está para 4, eu escrevo 4 está para 7. Como se trata de grandezas inversamente proporcionais, então sempre eu vou inverter a segunda fração, tudo bem? Então anota aí, o que você vai fazer? Mantém a primeira e inverte a segunda. Tudo bem? Anotou? Então agora você pode calcular, vamos lá. Vamos calcular cruzado, tá bom? Atacando o x primeiro, eu vou ter 4x igual a 4 vezes 7, já vou fazer direto, dá 28, ok? Vou passar o 4 para lá dividindo, eu vou ter x igual a 28 dividido por 4, ok? E 28 dividido por 4, galera, costuma dar 7, né? X é igual a 7. Ou seja, de quantos pintores eu preciso para pintar essa mesma casa em 4 dias? Bom, agora eu preciso de 7. Ou seja, eu vou precisar contratar mais 3 pintores, ok? E a minha resposta, galera, é essa aqui, ó, letra D, ok? 7 pintores. E aí, pessoal, gostaram da aula? Bacana, né? Foi um pouquinho longa, mas esse tempo é necessário para que você tenha um bom entendimento a respeito do assunto, já que ele é de grande relevância tanto para o fundamental quanto para o médio, ok? Espero que vocês tenham gostado, sobretudo se apropriado desse conhecimento. Eu sou o professor Rogério, grande abraço, até a próxima!